Segundo Reis, capítulo 4, dos versos 18 ao 37. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Tendo crescido um menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse a seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentada até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela guardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Corre ao seu encontro e dize: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a tua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde, e se alguém te saudar, não lhe respondas, pois o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se a Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra.
tomou o seu filho e saiu. Aleluia. Deus amado, Deus de poder, graça e misericórdia, nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Pai, pela tua palavra santa e santificadora. Nós te exaltamos, Senhor, pelo que tu és, e também, ó Deus, pela ação do teu Espírito, o qual, ó Deus, inspirou esta palavra, o qual ilumina as nossas mentes de maneira que nós a compreendamos, de maneira, Pai, que nós assimilemos aquilo que tu desejas falar aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração. Usa, Deus de misericórdia, para com cada um de nós. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor, e age poderosamente em nós, apesar de nós, para a honra e glória do teu nome, Senhor, nós pedimos. Que nós sejamos, ó Deus, não meros ouvintes da tua palavra, mas que sejamos praticantes da mesma. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus nós oramos e desde já lhe agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta história, ela tem uma frase que muito chama-nos a atenção. Uma frase que às vezes a repetimos várias vezes. O versículo 26 do texto que nós lemos, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Esta frase é uma pergunta que às vezes alguém faz. E a pergunta é: vai tudo bem? Vai tudo bem? Normalmente a gente responde: ó, tudo bem. Uma versão mais atualizada da linguagem, da língua que não é morta, né? Ela se modifica no decorrer do tempo. Quando alguém pergunta, vai tudo bem? Você diz, beleza, joia, ok, tranquilo, dominado, tudo bem, tudo bem. Só que esse tudo bem pode significar muitas coisas. Pode significar, na verdade, queridos, variadas coisas, ou ter variados significados. Quando alguém responde que vai tudo bem, ela pode estar te respondendo que, ou você pode estar dizendo que você não tem tempo para me ouvir. Então eu estou abreviando tudo numa expressão, tudo bem. Pode ser que esse tudo bem signifique também, olha, eu não tenho tempo para lhe falar. Não quero lhe dar satisfação. Não quero pormenorizar as minhas aflições, aquilo que traz preocupação à minha existência. Esse vai tudo bem pode significar também, não é com você que eu quero falar. Esse vai tudo bem pode significar também, se você pudesse me ouvir. Se você pudesse me ouvir. Ouvir com atenção. Ouvir com os ouvidos. Parar de fato e dar-me a tua atenção. Alguns de nós, queridos, falam assim, vai tudo bem. Vai tudo bem. Mas tem um drama. Vai tudo bem, mas tem um desespero. Vai tudo bem, mas tem uma dor intensa no seu íntimo, no seu coração, dentro da sua alma, que a gente não quer contar, que a gente não quer falar, que aquela pessoa não quer compartilhar. Vai tudo bem? Esta história que nós acabamos de ler diz respeito
àquela mulher sunamita nos dias do profeta Eliseu, conforme registrado no texto sagrado do Antigo Testamento. Essa é a história, querido, dessa mulher. Uma mulher, querido, rica. Uma mulher, queridos, que, embora sendo rica, era também caridosa. Embora sendo rica, era uma mulher que se preocupava com as dificuldades, com as limitações da vida de alguém, de maneira que ela se coloca como uma mulher abençoadora, como uma mulher semeadora na vida de outra. Em especial aqui nós vemos a preocupação dela, conforme o texto relata, de investir na vida do profeta que por ali passava e que se repousava sempre na sua casa, e ela investe, mandando construir um quartinho, num sobrado, onde por todas as vezes que ele passasse naquele lugar, chamado Sunem, ele poderia então ter um lugar para recostar, um lugar para repousar, água fresca na moringa, um alimento para reforçar ou renovar as suas energias. Essa mulher, queridos, sem dúvida, esta mulher, diz respeito à história dela. O profeta passou pela sua casa e o profeta resolveu dar-lhe uma atenção por conta dessa atenção diferenciada, desse investimento que ele recebe na construção daquele quarto, na atenção que era recebido. Então, queridos, a palavra do Senhor nos fala, queridos, que então o profeta, ele ficou incomodado, porque embora havia recursos financeiros naquela casa, embora houvesse movimentação naquela casa em decorrência dos recursos financeiros disponíveis, o profeta, é provável que ele tenha ficado preocupado, porque não havia correria de menino, de criança naquela casa. Não havia algazarra de menino naquela casa. E aí, queridos, a palavra do Senhor fala que o profeta então lhe profere uma palavra a respeito daquela situação, depois de indagar o seu assistente a respeito daquela situação, o que poderia ser feito. E aí, queridos, ele responde de forma observadora ao profeta de que não havia criança naquela casa. E ao observar essa situação, queridos, a palavra do Senhor nos mostra que o profeta então é instrumento de Deus para abençoar aquela vida, a vida daquela mulher, a vida daquela família. Embora o texto nos dá uma ideia de que aquela situação de esterilidade, aquela situação de ausência de criança, de riso, de correria de menino naquela casa, fosse uma situação que já havia se assentado no coração daquela família, daquela mulher em especial. Talvez ela já tivesse se acomodado com aquela ideia, e não sabemos porquê, talvez pela rejeição, talvez pelo sofrimento, talvez pelo opróbrio que se impunha sobre ela, pelo fato de não ter filhos, não se tocava no assunto. Talvez, queridos, pela dor que tantas vezes pudesse lhe trazer lembrança, não se tocava naquele assunto, não era algo que era comentado, porque na verdade, queridos, a palavra do Senhor nos mostra que não havia comentário nesse sentido. Só que o profeta Eliseu, ele abre a sua boca e declara: olha, mulher, daqui a um ano vai haver choro de criança nessa casa. Daqui a um ano vai haver uma situação totalmente mudada. E aquela mulher então fica aflita diante da situação e fala: Senhor, meu Senhor, não me engane.
Mas quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus fala, querido, de fato, como Ele declara, acontece. E a presença do profeta, no contexto do Antigo Testamento, dizia a respeito à presença do próprio Deus ali no meio do seu povo, era a boca de Deus no meio do seu povo, a presença de Deus manifestava com a presença do profeta também. E Deus fala na sua boca que haveria choro de criança, daquele tempo a 1 ano, e de fato, da forma como de fato foi declarado, a coisa acontece. O fato é que ela deu à luz. O fato é que a criança nasceu. Esse menino mudou a rotina daquela casa, certamente. Esse menino mudou a história daquela família, certamente. Mas só que o texto, querido, dá um salto de aproximadamente 10 anos. O relato bíblico, querido, nos mostra que há um salto de mais ou menos 10 anos. Porque agora passa o texto a relatar que esse menino já estava indo para a lavoura ajudar o seu pai com alguns afazeres, tendo companhia nos afazeres da lavoura. Esse salto de 10 a 12, talvez 14 anos, no máximo, querido. E lá na lavoura, o incidente acontece. Aquele menino, então, diante do seu pai, ai, a minha cabeça. Uma dor intensa, uma dor, querido, que manifesta, e o pai pega o seu filho e ordena que ele seja entregue à sua mãe, e assim de fato acontece. Você acompanhou a leitura do texto, você está situado aí nessa realidade. E a palavra de Deus fala então que a mãe põe o seu filho no colo, e ela fica com ele no colo. E a mãe então vê o seu filho perder a própria vida. A mãe vê o seu filho morrendo no seu próprio colo, nos seus próprios braços. E aí ela põe o seu filho no quarto que era do profeta, e saiu em busca do profeta e chegou diante do profeta. E nós vemos a história então que acabamos de ler. E ela chega diante dele e faz a pergunta: eu pedi algum filho ao homem de Deus? Eu lhe pedi algum filho? E depois de ela insistir, porque o profeta falara ao seu servo que levasse o bordão, a vara que ele levava para então agir sobre a vida daquele menino, e ela insiste com o profeta, e ele mesmo vai. E finalmente, indo o profeta, Deus operou um milagre novamente na vida daquela mulher, através do milagre da ressurreição do seu filho. Por que operou novamente o milagre na vida daquela mulher? Primeiro, o milagre da concepção, dela poder gerar, dar luz ao filho. E agora, o milagre da ressurreição desse mesmo menino que estivera morto, mas que por intervenção de Deus, através da oração, através das ministrações do homem de Deus ali, o profeta Eliseu, esse menino então ressuscita, vem à vida, e o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa noite, queridos, compartilhar com você, compartilhar com a sua família, compartilhar contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu quero compartilhar exatamente sobre o tema: como é que a gente enfrenta os problemas da vida, enfrentando os dramas da vida, enfrentando os problemas da vida, enfrentando as crises da existência, enfrentando os problemas da vida. A mulher, querido, a vida dessa mulher na relação com este filho,
que estava morto, tem lições poderosíssimas para a nossa vida. Isso porque, queridos, dia a dia nós sofremos sim o impacto das pressões, as pressões das situações diversas, as situações adversas que fogem ao nosso controle. E nesse tempo atual que nós estamos vivendo, 2020, nós temos vivido de forma intensa, de forma repetida, notícias e notícias, relatos e relatos, longe de nós, mas muito próximos de nós também, e muitas vezes envolvendo até familiares nossos. Notícias de que o problema veio, o problema se intensificou, o problema agravou, e tudo aquilo que nós não esperávamos, temos como notícia concreta na nossa existência. Tem sido assim todas as semanas, tem sido assim muitas vezes dias consecutivos, e ouve a notícia: alguém morreu, alguém foi contagiado com esse mal, com esse vírus terrível, devastador. Mais um óbito. Não se pode velar o corpo. Mais um óbito. Tem todos os procedimentos para o sepultamento. Mais um óbito. E a dor tem aumentado, o luto tem intensificado. E nós precisamos, queridos, enfrentar essas crises que têm alcançado a nossa geração, olhando para a palavra de Deus e fiados nessa palavra. Precisamos, na verdade, queridos, não perder a nossa esperança, não perder a nossa confiança no Todo-Poderoso, independentemente dos problemas, das crises, das notícias ruins, independentemente de termos sido ou estarmos sendo atingidos por um mal, quer seja enfermidade, quer seja qualquer outro problema da nossa existência. Quais as lições que nós podemos aprender com base nesse texto que diz, relata a história desta mulher sunamita na relação com seu filho, que fora fruto de um milagre de Deus e que agora está morto, e que novamente é fruto de um milagre de Deus para a glória do Senhor. Primeira lição que eu quero compartilhar com você nesse tema, enfrentando os problemas da vida. Primeira lição que eu quero compartilhar contigo é o seguinte: os problemas da vida são inevitáveis. Os problemas da vida são inevitáveis. Queridos, esta mulher, depois de passar a tristeza de não poder ser mãe, agora ela tem a experiência de ver o fim da existência do próprio filho. O filho desejado, o filho amado, o filho querido, agora morto. Interessante, queridos irmãos e irmãs, de repente, a notícia entra na tua casa. A notícia chega, de repente, invade o coração daquela mulher. A notícia chega e ela que está tranquila nos afazeres da sua rotina, do seu cotidiano, do seu dia a dia, quem sabe pensando no esposo, no serviço, na tarefa sendo desenvolvida lá na lavoura, alguém chega com o filho nas últimas e, não aguentando mais nada, entrega-lhe e ela o coloca sobre o seu colo. Problemas, tristezas, decepções, dificuldades são inevitáveis,
meus amados irmãos, são inevitáveis. Nós somos parte, olha, preste atenção, nós somos parte, querido, de uma grande família sofredora, a família humana. Max Weber dizia que o mundo é uma aldeia global. E nessa aldeia global, declarada por Max Weber, queridos, há uma família humana que sente as dores, que sente os problemas, essa problemática família global, queridos, passa por tristeza. E aí, queridos, nós vemos que os problemas, as tristezas, as dificuldades, as decepções, as frustrações não escolhem lugar. Ela salta o muro alto, as grades elevadas das mansões e atinge o rico, o engenheirado, o empoderado. Sim, ela entra velozmente no casebre, lá no favelado, lá nos seus aglomerados. Sim, ela invade a lona do sem-teto ou do sem-terra. Sim, ela, querido, ignora o diploma, ignora os títulos, as graduações. Sim, querido, dos entendidos. Os problemas, as crises, as dificuldades, as lutas, as adversidades, elas vêm sem avisar, sem declaração prévia. Sim, os problemas, as crises, as dificuldades, querido, pega a gente de surpresa. Parece que até que a gente foi arrombado, invadido, arrebentado, violentado, contundido. Não tem sido assim contigo? Não tem sido assim com alguém que você conhece? Sabe por que isso, querido? Porque os problemas da existência atingem todos, indistintamente. O nosso Senhor Jesus Cristo declarou no seu Evangelho uma verdade, queridos, que muitas vezes nós esquecemos. A verdade de que no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus declara, querido, na sua palavra, no seu Evangelho, a tristeza nem sempre, querido, a tristeza vem sempre quando a gente é tomado por um sentimento de perda. E esse sentimento de perda, queridos, essas perdas podem ser perdas menores ou perdas maiores. Para uma criança pode ser a perda do seu cachorrinho. Conversávamos hoje à tarde nesse argumento. Para o adulto, pode ser a perda do emprego. Pode ser o marido que saiu e não chega. O marido que saiu e decidiu não voltar. Pode ser que o marido que saiu e decidiu voltar, mas que a esposa decidiu sair definitivamente, foi-se. Pode ser o filho que foi perdido para as drogas, para o traficante. Pode ser, queridos, uma situação que foge ao nosso controle num contexto atual. Pode ser a empresa que não existe mais. Pode ser o emprego que era estável, mas que agora se avoluma entre milhões que foram fechados, encerrados, e que não existe mais, e que você, na verdade, perdeu-se, ou perdeu. Ou pode ser, queridos, a morte que violentamente invade a nossa casa, sem que a gente esperasse. Na verdade, queridos, sempre nós temos aquela sensação de que vai acontecer no quintal do outro, na família do outro, que vai acontecer, como que um argumento invertido, daquela literatura que diz o mito da grama mais verde, que o quintal do vizinho está mais verde, mas nós invertemos esse argumento e
pensamos que os problemas só vão atingir o outro, que a dor só vai atingir o outro, que essa pandemia só vai fazer vítima na casa do outro, e a gente nunca está preparado para ser vitimado por ela também. Ah, queridos, nós não fomos criados para morrer. A palavra de Deus é clara em mostrar essa verdade. Toda a causa do sofrimento humano, queridos, é o pecado no coração, na estrutura social, na estrutura econômica, na estrutura política. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus fala ainda, querido, que pessoas que andaram com Deus, pessoas que tiveram íntima comunhão com Deus, também passaram por sofrimentos intensos e profundos. Se você olhar nos evangelhos, você verá. Maria Madalena chorou quando presente ali no túmulo de Jesus. E a expressão que Maria Madalena coloca ali é muito interessante, diz: o meu Senhor está morto. Quando ela vai ao túmulo, antes de ser surpreendida, com a própria ressurreição do Senhor Jesus, porque ao chegar lá, Jesus já não está mais presente ali, porque havia ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus estava, queridos, por enfrentar a cruz, ou a crucificação, diz a palavra que, estando ele lá no Getsemane, sentindo o peso do pecado humano, dessa dor que ele haveria de suportar nos instantes seguintes do desenrolar da sua história e da história da humanidade, diz a palavra do Senhor que tão intenso foi o peso do pecado sobre a sua vida, a sua pessoa, que ele, orando ao Pai, ele clama: Pai, afasta de mim esse cálice. E a palavra de Deus fala, querido, que ele, no entanto, prossegue na sua oração dizendo: contudo, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Mas o que é mais interessante nesse quesito, querido, de que o sofrimento humano é consequência do pecado e atinge a todos, e quando Jesus estava ali, prestes a ser preso, julgado e morrer crucificado pelo pecado de todos, a palavra de Deus fala, querido, que ele orava intensamente ao Pai e o seu suor foi transformou-se em gotas de sangue. Olha, querido, disse: a minha alma está profundamente entristecida até a morte. O sofrimento atinge a todos. O sofrimento atinge a todos. Queridos, nós não temos vacina contra a tristeza, não temos vacina contra os problemas e contra as crises, porque enquanto o mundo for mundo, enquanto estivermos nessa existência, queridos, enquanto não passarmos pelo processo da glorificação, Jesus vier nos dar para buscar a sua igreja, Jesus vier nos dar para julgar esse mundo, queridos, enquanto estivermos nessa existência, os problemas, as tristezas estarão aí atingindo a todos como consequência do pecado que atingiu a todos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo se tornou gente, como já fora falado aqui na ministração do louvor. Que Jesus Cristo se tornou gente como a gente. Que Jesus Cristo tornou-se carne para que você e eu tivéssemos uma âncora em que pudéssemos segurar, porque ele sofreu todas as nossas dores, ele passou por tudo quanto nós deveríamos e precisávamos passar na cruz do Calvário, para que nós, queridos, pudéssemos hoje ter alívio. Diz a palavra de Deus, queridos, que ele carregou sobre si todos os nossos pecados.
Diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo carregou sobre si as nossas dores. Ali na cruz do Calvário estavam sobre ele. E quando ele foi levantado, queridos, naquela cruz, ele carregou todo o nosso fracasso para que nós, queridos, não nos desesperássemos enquanto ou quando nós passássemos por frustrações, por fracassos, por tristezas, por dores, por decepções, por crises, por problemas, por mais que sejam eles isolados ou todos eles juntos, Jesus Cristo, nosso Senhor, queridos, ele sofreu por nós para que de fato, queridos, a tristeza não abatesse a nossa existência quando ela batesse a nossa porta, ou a porta da nossa existência. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele ficou suspenso. Não estava mais na terra, porque a cruz o elevou da terra. Não estava no céu. Eles se colocaram ali, queridos, por vontade de Deus e por obediência à vontade de Deus e por vontade própria também. Ele se coloca ali numa posição intermediária. Por isso que a palavra de Deus fala que ele é o único mediador entre nós e Deus. Ou seja, ali na cruz do Calvário, suspenso ali naquela cruz, Jesus simbolicamente, verdadeiramente, realmente ele toma a mão de Deus e toma a nossa mão, unindo-nos à mão do Pai, para que nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, nós estendêssemos e segurássemos a sua mão, porque é o único recurso, é a única solução e resposta que nós temos quando os sofrimentos se intensificam na nossa caminhada, porque na verdade, querido, eles fazem parte da nossa existência. Que pergunta! Vai tudo bem? Vai tudo bem? Que pergunta mais dolorosa! Vai tudo bem? Se Jesus te fizer essa pergunta hoje, e Ele te faz essa pergunta hoje, vai tudo bem? Qual seria a tua resposta? Mas em segundo lugar, queridos, esse tema nos leva a pensar, enfrentando as tristezas da vida, as dificuldades, os problemas da vida, as crises da existência, queridos, olha que nos leva a pensar também numa segunda lição, que as tristezas da vida, primeiro, elas atingem a todos nós indistintamente, que os problemas, as tristezas da vida são inevitáveis. Em segundo lugar, queridos, nós aprendemos também que as tristezas da vida, os problemas da vida, precisam ser extravasados. Os problemas da vida, as tristezas da vida precisam ser extravasados. Essa mulher, a sunamita, queridos, essa mulher, ela passa pelo servo do profeta e ele pergunta, vai tudo bem? E ela diz, tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, diante de Eliseu, diante do homem de Deus, ela desabafa, ela extravasa, ela expõe a tua tristeza, a tua dores, aquilo que estava apertando o seu coração. Ela chorou a tua dor, ela colocou a tua situação, ela discutiu o seu problema, ela disse, eu te pedi algum filho por acaso? E depois de ter tentado tudo, ela toma o teu filho morto, acabado, tendo que colocá-lo ali na cama que era usada pelo profeta. Pior do que nunca ter tido dado à luz, era agora ela poder contemplar o seu filho ainda, na primeira fase da adolescência, agora vê-lo acabado, sem vida, sem fôlego de vida. Então, ela
ela então chora, ela então clama, ela então argue. Querido, as tristezas precisam ser extravasadas. As nossas tristezas, as nossas dores são curadas se nós falarmos sobre elas, dialogarmos, se nós, queridos, discutirmos sobre elas, se nós, queridos, expusermos a respeito daquilo que nos aflige, diante daquele que tudo pode, o Senhor, o nosso Deus. Lembram-se que eu falei ao início que a figura do profeta simbolizava a presença do próprio Deus nas páginas do Antigo Testamento. Hoje você pode, querido, por meio de Jesus, chegar com intrepidez, com ousadia diante de Deus e colocar as suas dores, os seus problemas, as suas aflições, as crises existenciais as quais você passa. Se nós, queridos, discutirmos sobre os problemas diante de Deus e colocarmos diante dele, queridos, quando nós somos feridos com dores muito dolorosas, nós, na verdade, queridos, precisamos colocar diante de Deus, porque do contrário nós corremos o risco de nos encaramujar, ficar resguardado ou escondido dentro de nós mesmos, nos fechamos. Correndo o risco, querido, da gente ficar só pra gente. Correndo o risco, querido, da gente não falar com ninguém. Da gente ficar ruminando aquilo, ruminando aquela situação, ruminando, você entende essa expressão? Lembra lá da vaca, lá no pasto do boi, ruminando e vai e volta, e vai e volta, e a coisa vai e volta, e vai e volta, e a coisa fica martelando na sua mente, entre mente e coração, vai, rumina, vai e volta, e aquilo dói dentro de você. E aquilo dói dentro da gente, a gente não fala e a gente não compartilha, e a gente não chora, e a gente não abre a boca, e a coisa vai apertando dentro de nós. Eu tenho uma profunda preocupação com aqueles que passam por crises intensas, por dificuldade tremenda, por tristezas na vida que são próprias da existência, e que, na verdade, não compartilha, não conversa, não chora, não extravasa, e decepções grandes, e não chora, e vem a boca, e o choro fica reprimido. A verdade é, queridos, que o choro e a dor reprimida, às vezes, resultam em problemas somáticos, problemas cardíacos, problemas de hipertensão arterial, problemas, queridos, que não são compartilhados, divididos ou expressados para que extravasados, querido, na verdade, querido, pode gerar problemas na tua saúde física. Extravase o seu choro, a tua dor, chore sozinho se necessário for. Não tenha medo ou vergonha. Peça para Deus colocar junto de você pessoas que tenham o dom da misericórdia no aspecto, querido, que manifeste consolação e consolo naquela hora. Seja você também, se possível, em algum momento, em alguma situação, alguém que manifeste esse dom de Deus, do consolo, da misericórdia, da assistência, da graça. Ah, querido, chorar não é sinal de tristeza, de fraqueza, desculpa, não é sinal de derrota. Pois a palavra de Deus afirma que o próprio Senhor Jesus Cristo, querido, à beira do túmulo do seu amigo Lázaro, diz a palavra do Senhor, querido, que ele estava lá e Lázaro estando morto, já passava alguns dias e já cheirava mal. Registra o texto, querido, diz o texto, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. O Senhor Jesus extravasou a tua tristeza, querido. Isso faz com que Ele nos dê, a mim e a você,
uma lição de que nós precisamos extravasar aquilo que tem trazido tristeza e dor, aquilo que tem gerado tristeza e dor na nossa existência. A verdade, querido, é que a tristeza varia de pessoa para pessoa. É certo, nós sabemos disso. Varia de acordo com a idade, varia de acordo com o temperamento, varia de acordo com a duração e a intensidade do problema. Assim, a dor, a tristeza varia de acordo com a ligação que você tinha com a pessoa ou com o objeto perdido. Varia sim, mas uma coisa você precisa saber e preste atenção aqui agora: a duração da tristeza depende do lugar em que Deus ocupa na sua vida. A duração da tristeza depende do lugar em que Jesus está na sua existência. A duração da tristeza, querido, consequentemente, vai depender de como, de fato, consequentemente, tendo Deus, tendo Jesus, de como, de fato, você é a habitação do Espírito de Deus, que é o Paráclito divino, que é o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala do rei Davi, querido, que tendo orado pelo filho que ficara adoecido e depois vem a morte, e a palavra de Deus fala, querido, que ele extravasa a sua dor e retoma as suas atividades e começa a louvar ao Senhor, porque ele não se deixou ser levado e tomado pelo luto. Toda perda tem o seu luto, é verdade. Mas nós não podemos ficar no luto. Não podemos ficar parados no luto. Os problemas da vida, as dificuldades da vida, as crises da existência precisam ser extravasadas. Querido, se você não tiver ninguém para compartilhar a sua dor, os seus problemas, as suas dificuldades, conte para Deus. Conte para Deus o que está apertando. Conte para Deus. Para isso, querido, Deus colocou na tua palavra e está à minha e à tua disposição um instrumento tremendo que é a prática da oração. Você falar com Ele pessoalmente, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, na mediação de Jesus Cristo, abrir o seu coração e contar para Deus aquilo que está afligindo. Dialogue com Deus, coloque diante dele, mas não saia de perto dele. Está doendo, está difícil, está complicado. Fala para ele, mas não saia de perto de Deus. E por fim, queridos, eu quero finalizar pensando nesse tema que nós propusemos hoje, enfrentando os problemas, a existência da vida. Eu quero finalizar porque esse texto a respeito da mulher sunamita na relação do seu filho que morrera, me leva a uma terceira lição, que é a seguinte: na tristeza da vida, abra o seu coração para buscar as consolações do Deus vivo. Na tristeza da vida, abra o seu coração para buscar as consolações do Deus vivo. Olha, querido, a sunamita, conforme o texto lido, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 37, a sunamita não ficou chorando sobre o filho morto, mas ela partiu em direção do homem de Deus, em direção do profeta, em direção daquele que era a representação da presença do próprio Deus ali naquela terra. Olha, querido, de qualquer forma, ela queria um contato com Deus para que Deus ministrasse ao seu coração. Jesus de Nazaré, queridos, não foi apenas um personagem da história como outros personagens da história se manifestaram. A Bíblia diz, querido, que ele era Deus feito homem.
A Bíblia diz, querido, que Jesus deixou o céu e veio a este mundo. A Bíblia diz, querido, que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele carregou sobre si as nossas angústias, as nossas tribulações. A Bíblia diz, querido, que Ele morreu na cruz do Calvário, querido, para que pudesse ser pago, para pagar o preço do nosso pecado, da nossa salvação, o preço da nossa consolação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, querido amado, para que nós pudéssemos ter vida eterna, Ele completou toda a obra estabelecida pelo Pai, pela Trindade Santa, desde a eternidade, para que nós pudéssemos ter consolo, ter consolação, para que nós pudéssemos, queridos, na hora da dor, na hora da dificuldade, ter a quem recorrer, como aquele que se identifica conosco, como aquele, queridos, que se preocupa conosco, como aquele que é o Deus presente, o Emanuel, o Deus presente, porque Jesus salva o pecador do seu pecado, Jesus perdoa o seu pecado, Jesus garante a vida eterna, Jesus leva o pecador salvo para o céu. Louvado seja o teu nome. Jesus Cristo não é um mero personagem da história como fora outro personagem da história. Diz a palavra de Deus que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Diz a palavra, querido, que o seu sangue derramado na cruz, só este sangue é suficiente e é eficiente para salvar e para perdoar os nossos pecados, para sim, querido, poder lavar a nossa consciência, para poder sim, querido, lavar a nossa vida de toda culpa, para lavar a nossa vida e lavar a nossa consciência de tudo aquilo, querido, que muitas vezes tem nos levado à tristeza, à crise. Sim, Jesus Cristo Senhor. Por isso, querido, eu e você precisamos ter a convicção que na tristeza da vida, nos problemas da existência, é preciso abrir o coração para Deus e buscar as consolações que Ele nos dá por meio do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma proposta boa para você nesta noite. Uma proposta boa para você quando ouvir essa palavra e essa mensagem. Abra o seu coração e receba este Deus maravilhoso, revelado na pessoa de Jesus Cristo, porque em meio às tristezas que estarão presentes aí na tua existência, enquanto você, nós estivermos aqui, querido, você vai poder extravasar com Ele, vai poder colocar diante dEle, vai poder usar esse instrumento que é a oração, vai poder buscar o consolo dEle, vai poder ser consolado por Ele, vai poder ser abençoado por Ele, vai poder, querido, passar pelas lutas e pelas dificuldades, independentemente de que elas persistam, independentemente de que elas sejam intensas ou não, você vai poder passar por elas e vai poder louvar o Senhor, cantar o hino da vitória, porque Ele de fato pôde fazer por nós o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Em tempos de crise, nós precisamos entender que Deus dá a nós a oportunidade de nos aproximarmos mais dEle. A tua vara e o teu cajado me consolam, diz o salmista no Salmo 23. É na hora da dificuldade, na hora da disciplina, na hora dos problemas, na hora das lutas, na hora da notícia ruim, do dia mau, na hora de passar pelo vale, na hora de passar, querido, pela moenda, na hora de passar, dê o nome que você queira dar a essa luta e dificuldade que você esteja passando, a essa tristeza e agonia que você esteja vivendo. Mas entenda uma coisa, na crise, você precisa de Jesus. Na crise você precisa de Deus, porque Ele é o único que garante passar contigo, que garante consolar você. Ele é o único que faz com que você enfrente essas tribulações e dificuldades na vida e te abençoa com todas as bênçãos que você necessita para a glória dEle mesmo.
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Uma proposta final para você. Na crise, toma aí a palavra crise. Tire o S. Na crise, tira, remova o S. Ou seja, crie. Tirando o S, fica a palavra crie. Ou seja, criatividade. De você aproveitar as oportunidades que Deus dá. E a melhor delas é a oportunidade de estar próximo dEle, dependendo dEle, buscando a Ele, e assim sendo suprido e abençoado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ó Deus de poder, graça e misericórdia, nós te bendizemos, ó Pai, que em meio às lutas e dificuldades e problemas da existência, nós temos o Senhor, que é o nosso Deus. Temos a Jesus, o nosso Salvador. E temos o Teu Espírito que habita em nós. Espírito Santo do Senhor, o Consolador que nos consola com toda sorte de consolação que nós necessitamos na existência. Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a não sair de perto do Senhor em meio às dificuldades da existência. Ajuda-nos, Senhor, a extravasarmos com o Senhor, diante do Senhor, ó Pai, aquilo que tem trazido aperto, dor e perturbação. E ajuda-nos, ó Pai, a recorrer à consolação que só o Senhor possui. Deus, louvado seja o Teu nome. Aplica, Pai, essa palavra nos nossos corações, na vida de todos que estão nos acompanhando, onde quer que estejam, na vida de todos, ó Pai, onde essa palavra alcançar, ó Pai, que ela possa gerar vida do Senhor nas vidas que ouvirem essa palavra, vida abundante, vida transformada, vida salva pela salvação de Jesus, vida perdoada pelo perdão de Jesus, vida consoladas com o consolo do Teu Espírito. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que tens feito, pelas promessas do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse primeiro dia da semana e pelos dias que seguem nessa semana. Ó Deus, que as más notícias, que, ó Deus, tudo aquilo que é de ruim, ó Pai, que tem alcançado vidas, esteja longe do Teu povo. Que praga nenhuma chegue à nossa tenda, à nossa casa. Que a proteção do Senhor seja uma realidade na vida desse irmão, dessa irmã que serve ao Senhor. Mas se porventura, Pai, Tu permitires ou enviarem nuvens a nós, problemas a nós, ó Pai, que nós possamos nos refugiar no Senhor para enfrentar tais problemas e tais dificuldades. Continua, Pai, falando ao nosso coração. Dirige a nossa vida nos dias que seguem. É a oração que fazemos, com ações de graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, a comunhão, a doce e eterna consolação do Espírito do Senhor, repousem sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.